Foi. Tá funcionando o som? Que é da outra sala de... Beleza, né? E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Muito bem, velho. Seguinte, prazer, bem-vindos ao curso, né? Espero que todos gostem do que vão encontrar por aí. Eu serei o segundo professor de matemática de vocês, tá? Ontem vocês conheceram o André, não foi? Hoje eu vou assumir na segunda frente e eu vou ser o responsável pela matemática 2, tá? A frente de matemática 2. Né? Uma frente diferente das outras. As outras são matérias concentradas, né? Matemática 1 cuida das funções, matemática 3 cuida da geometria, ou vice-versa, eu não lembro qual é a ordem, né? E para mim é o que sobra, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui na Mate 2 é um pouquinho de tudo, englobando as 3 séries. Então, só rapidinho aqui como é que... Ah, sim, esse é o espaçamento? Bom, pode ser esse aí, deixa eu marcar os outros aqui, que senão eu me perco depois. Deixa eu ver, vamos pegar aqui o meio do quadro de referência. Aqui, pode ser? Aqui. Deixa eu trazer esse aqui para o lado, para aumentar o tamanho. Dá para pegar? Tá. E aqui, então, deixa eu deixar um pouquinho maior. Fazer assim, eu deixo esse espação aqui, que eu não devo escrever tudo. Então, o que a gente vai ter aqui, galera, na Matemática 2... vai ser um pouquinho de sequências numéricas. Uma matériazinha lá do nosso primeiro ano, né? A gente vai trabalhar PA e PG para o pessoal do pré-vestibular. PA, PG e recorrências, um pouco de sequência de Fibonacci, PA de segunda ordem para o pessoal da SPSEX. A gente trabalha um pouco mais, tá? Mas a galera do pré-vestibular vai ficar um pouco reduzido, ver só o que a UNB cobra de fato, que é a parte de PA e a parte de PG. No fundo, a gente só vai pegar isso daí. Um outro tópico que a gente vai trabalhar aqui nessa frente é a parte das matrizes. Aí esse já é um assunto bem extenso, a gente vai demorar bastante para terminar. Pega toda a parte conceitual de matrizes, que é a matéria lá do segundo ano, né? Então, um monte de nome. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco de nomenclatura, trabalha as operações entre as matrizes, trabalha um pouquinho de operações estranhas, do tipo matriz inversas e tudo mais, né? A gente vai trabalhar alguns nomes, operação entre as matrizes, e aí vai entrar num campo chato, que é o campo dos determinantes. E aí aqui dentro dos determinantes a gente vê um montão de coisa, né? Determinante 2×2, regra de Sarri para determinante 3×3, para o pessoal da SPSEX, regra de Laplace para determinante de ordem maior do que 3. Né? Já pega umas coisas bem mais amplas, um pouco mais abrangentes do que aqui. E terminada essa parte, a gente vê um pouquinho de sistemas. A UNB adora esse pedaço, então vai ser bom a gente aprender isso aqui direitinho. A parte de sistemas lineares. E aí vê regra de Cramer, vê escalonamento, né? Ver todas essas coisas, métodos, formas de se resolver um sistema do tipo linear. Terminada essa parte, galera, a gente vai trabalhar um pouquinho de análise combinatória. Então dá um pulinho lá para o terceiro ano. Véio. E aí já é o assunto mais difícil, eu acho. Desses que a gente vai estudar, combinatória. Vai ser essa parte aí de análise combinatória que vem todas aquelas formas de como contar, né? Saber contar. De quantas formas, de quantas maneiras, existem quantas possibilidades, tudo vai entrar nesse carinha aqui. Arranjo, combinação. Aí aqui eu vou falar de um monte de coisa, né? Teorema fundamental da contagem, princípios de contagem, métodos de permutação com repetição, combinações completas. Um assunto bem amplo que a gente vai ver nesse pedacinho. Terminada a combinatória, a gente vai trabalhar um pouquinho de probabilidade. Que meio que casa com a análise combinatória, né? Quando a gente entender como é que conta, fica fácil perguntar qual é a chance de alguma coisa acontecer, sabendo que a gente sabe o total de coisas.
E, teoricamente, a gente fecha esse conteúdo falando da estatística. Então, é, de fato, uma frente bem eclética, né? Ela é bem diferente das outras. A gente mistura um tantão de tudo aí para dar certo. Eventualmente, aqui eu posso ter um tópico extra, tá? Alguma coisa extra. E esse extra, a gente nunca sabe o que é, porque como as outras frentes são muito grandes, talvez os outros professores não consigam terminar. Então, sempre sobra para mim pegar alguma coisa a mais aqui, né? Eu já dei, por exemplo, polinômios nesse pedacinho, ou um pouquinho de GeoAnal, para a gente entender geometria analítica, né, toda aquela história. Mas, inicialmente, a minha frente mexe com esses 5 tópicos. Tranquilão? Como a gente estava conversando ontem, o pessoal do pré-vestibular vai ver uma coisa, o pessoal da SPSEX vê outra, né? Quem for para o nível militar, os conteúdos serão mais difíceis, as questões serão mais complicadas. Tudo voltado porque vocês pedem lá. Já na UNB não, a gente vai aprender a trabalhar o certo e errado, né? Entender como é que a prova da UNB funciona. Trazer um pouco da minha experiência para vocês. Eu participo da montagem da prova do Enem. Então, vira e mexe, eu trago aqui algumas dicas de como é que a prova... Não vou dar questão. Não vou dar questão. Isso é inviável. Mas eu posso falar para vocês como é que a coisa está sendo cobrada, quais são as tendências, o jeito que a coisa caminha. Isso a gente vai ver direitinho. Tranquilos? Tudo certo? Não, as salas são separadas, só hoje que está junto. Mas depois separa. Né? Hoje é porque a primeira semana pré-carnaval, tá todo mundo junto, fica mais fácil. Aí depois fica tranquilo, né? Mas é isso. Essa parte do primeiro semestre a gente vai voar, tá, galera? Para o pré-vestibular, já que vocês têm que fazer a prova antes. Então eu vou partir do pressuposto que todo mundo sabe e a gente só vai relembrar, tá? Depois, para a galera que for continuar para o Enem, a gente revê de novo, aí fica com mais calma, mais tranquilão. Mas para o pessoal do pré, a gente vai bem rápido. Então, estudem bastante, façam todos os exercícios possíveis e imagináveis que vocês consigam em qualquer lugar. Eu estou à disposição para tirar dúvida. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Consegue pegar nesse cantinho? Eu vou deixar fixo. Caso eu não responda no chat, lá naquela parte online que vocês acessam, só mandar um e-mail para mim. E aí, vira e mexe, eu consigo fazer lá uma resolução, consigo explicar razoavelmente como é que a coisa funciona, né? Então, caso vocês não me encontrem no curso para tirar dúvidas, sintam-se à vontade. Tá bom? Dá para todo mundo ver aqui o que está escrito, né? Thiago com H, deixa eu escrever aqui em cima, é porque depois eu vou acabar apagando, eu sou meio maluco escrevendo, velho. Deixa eu escrever esse trem bem aqui, porque eu acho que eu não chego até o final do quadro hoje não. thiago.wsr@gmail.com. Certo? Podem mandar ver que o negócio vai funcionar direitinho. Isso aí, bicho, isso aí. Não sintam vergonha, tá? Podem mandar ver. Semestre passado, poucas pessoas acessaram o e-mail. Vamos ver se esse ano a coisa melhora. Eu estava planejando hoje falar um pouquinho sobre como é que as coisas funcionam e tal, mas dado o nosso calendário, considerando que vai ter alguns feriados que pegam na nossa aula, acho que eu já vou começar o nosso conteúdo. Nossa aula é menor, né? Então a gente tem pouca coisa para dizer. Vamos começar com uma aula mais light, mais tranquila. Eu vou começar com esse tópico, tá? Vamos falar um pouquinho das matrizes, que a gente não tem que fazer conta. Só tem que entender um pouco do jeito matricial e alguns nomes. Eventualmente, mais à frente, a gente faz conta, faz o negócio pegar fogo, né? Então, nosso tópico 1, o jeito que a gente vai começar essa historinha, vai ser isso, né? Como é que funciona a ideia das matrizes? Como é que a UNB vai cobrar matrizes de vocês, né? Esse é o ponto principal. A gente conseguir entender razoavelmente como que a UNB cobra matrizes. Depois a gente trabalha mais à frente com o pessoal da SPSEX, porque lá os militares cobram isso aqui da maneira seca, né? A gente vai ter que diferenciar. O pré-vestibular, a UNB sempre cobra num contexto contextualizado mesmo, né? Não é só na matemática, sempre embutido com alguma outra coisa. Quanto às provas militares, não, já são uma coisa bem seca, só o jeito que a matemática funciona.
Então, molecada, se liga. Sempre que a gente estiver falando de uma matriz, né? Se você começou essa história e você quer fazer algum exercício de matriz, o primeiro ponto é entender o que é uma matriz, né? Você olha um exercício, como é que você sabe que você vai ou não vai usar uma matriz? E a ideia básica é que toda matriz, no fundo, é uma tabela, né? Esse é o ponto principal. Né? Toda matriz é uma tabela. Então, se você consegue, de alguma forma, agrupar termos numa tabela, você pode resolver seu exercício matricialmente. Esse é o segredo, né? E aí, como qualquer tabela que se preze, o que você vai olhar nessa tabela, além dos caras que estão lá dentro, que a gente chama de elementos, né? Além da composição da sua matéria, os elementos que tem lá dentro, você precisa conhecer a quantidade de linhas e precisa conhecer a quantidade de colunas. Então, os exercícios matriciais, eles se prendem a esses três caras, né? Quantas linhas, quantas colunas e quem são os caras que estão lá. Né? Via de regra, a gente costuma dizer, normalmente é assim que se usa, né? Que a quantidade de linhas é determinada pela letra I e a quantidade de colunas é determinada pela letra J. E quando você escreve uma matriz, você sempre tem que falar quem é a quantidade de linhas e quem é a quantidade de colunas. Né? E que um elemento dessa matriz, ele sempre vai ter que ter alguma simbologia, alguma letra, em que vai ter que ser informada a sua linha e a sua coluna. Então esse é o padrão. Né? Elementos caras que ocupam a sua matriz, em qual linha e em qual coluna. Né? Então, de uma maneira bem simples, você pode imaginar aqui, por exemplo, o seguinte. Digamos que você tenha uma matriz, normalmente ela tem um nome de uma letra maiúscula, né, quase sempre. Ela pode ser representada via colchete ou parênteses, e aí vai depender da forma ou de quem está elaborando a questão, mas é sempre colchete ou parênteses. E aí lá dentro você coloca qualquer coisa. Véio. 7 e 6, por exemplo. Sei lá, você fecha uma matriz com essa cara. Então, determinada a sua matriz, deixa eu só botar esse azinho aqui embaixo, você sempre tem que tentar, de alguma forma, informar a classificação dela. Né? E para classificar a nossa matriz, lembra que primeiro vem as linhas, depois as colunas. É só lembrar de uma ordem alfabética. Né? O I vem antes do J. Né? Então, sempre você fala a quantidade de linhas, nesse caso, 3, e a quantidade de colunas, que no nosso exemplo é 2. Então, aqui você tem uma matriz do tipo 3 por 2. Né? Informam-se as linhas, informam as colunas. E se por acaso a gente perguntasse quem são os elementos, né, você pode falar o elemento da forma, por exemplo, A21, você tem que olhar na segunda linha e na primeira coluna. Você desce, segunda linha, tem o 10 e o 4. Na primeira coluna, fica no 10, né? Então, esse elemento seria, por exemplo, o 10. Então, é bem tranquila a ideia. Você pega coisas, organiza de alguma forma, em que essas coisas têm que ter linhas e colunas, e lá dentro você encontra alguém, velho. Pronto, você tem uma matriz. E daí, bicho, dá para fazer de tudo um pouco. A UNB já cobrou questões de matrizes que inicialmente eram inimagináveis. Carros atravessando em sinais. Já viram alguma questão dessa? Você tem um cruzamento, né, como é que a criatividade dos caras são grandes. Né? Você pega um cruzamento, aí você coloca um semáforo em cada parte aqui. E aí aqui você tinha, digamos que era a primeira pista, a segunda e a terceira. E aqui você dividia entre primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Para todo mundo, né? Aí ele criava uma matriz em que as suas linhas eram as pistas e que a sua coluna eram as faixas. E a partir disso ele queria que você determinasse que era uma questão tipo B, dadas as informações, né, quanto tempo os semáforos ficavam abertos, a velocidade de saída de cada carro, quando um abria, o outro fechava, ele informava direitinho. Ele queria saber, passado algumas quantidades de segundo, lá acho que era 7.200 segundos, quantos carros tinham passado por cada uma das pistas. Então as questões de matrizes têm essa característica legal aí. Né? Se você conseguiu montar uma tabela,
você tenha a coisa acontecendo de maneiras estranhas, né? Do jeito mais bizarro que vocês possam imaginar. Eu fiz uma questão para o Enem há pouco tempo que não foi aceita, que era mais ou menos assim, você pegava empresas, você tinha 5 tipos de empresas, né? Você tinha 5 empresas. Aí essas empresas, tinham lá os nomes, era vestuário, comida, calçado, né? Você tinha coisas dessas. E essas empresas podiam estar endividadas ou não. E aí eu agrupava os meus termos numa tabela. Botava aqui as tabelinhas com as informações de cada um. E aí eu pegava esse cara, multiplicava por uma outra matriz, que era uma matriz de socorro, né? Se a sua empresa estava endividada, você multiplicava por um valor de modo que essa coisa funcionasse. E aí eu perguntava lá, se você fosse um investidor e você quisesse escolher alguma dessas empresas para investir baseado no produto dessas matrizes, qual seria a empresa que você escolheria? Aí 5 empresas, né, porque toda questão do Enem tem que ter 5 respostas. Uma certa e 4 distratores. E lembrando que as questões do Enem todas são baseadas em erros de vocês. Então a gente considera os erros que vocês podem fazer. Teoricamente vocês conseguem chegar nas 5 respostas que estão lá, cometendo diferentes erros, né? Então é um assunto bem rico, a coisa funciona bem legal, o pessoal da física gosta muito, dá para usar bastante nisso daí. A gente consegue fazer muita coisa quando se fala de matriz, né? Mas a parte chata, bicho, é que vocês vão ter que gravar muito nome, velho. E são nomes que a gente usa com uma certa frequência. Linha e coluna não tem muito problema. Você vai imaginar uma tabela, pensou num elemento, tem as linhas ali e a coisa funciona. Só que você pode começar a classificar a sua matriz, e aí, bicho, essa classificação é de várias e várias formas diferentes. Dá para ver aqui em cima? Pela câmera? É? Aqui está melhor? Então, quando a gente fala de classificação de matrizes, é só imaginar alguns nomes que a gente pode dizer nisso daí tudo. Então, vamos pensar o seguinte, velho. Bom, algumas são óbvias, não vai ter erro não, né? É meio que imediato você pensar nisso. Por exemplo, se eu falar para vocês o que é uma matriz coluna. Essa é fácil, né, velho? O que seria uma matriz coluna? Poxa, é uma matriz que é uma coluna. Ela não tem muitas colunas, ela tem uma só, né? Pega uma matriz que só tem uma coluna. Pronto. Isso é você ter uma matriz coluna. Você tem uma ideia. Uma matriz que vem, obviamente, depois dessa, já que você conseguiu criar uma matriz coluna, é pensar numa matriz linha, que também é simples. Chama matriz que só tem uma única linha, né? Então, matriz coluna, você possui uma única coluna. Matriz linha, você possui uma única linha. Então, aqui, única coluna. Deixar aqui vermelhinho, né? Única coluna. E esse brother aqui de baixo, você tem uma única linha. Uma outra matriz que aparece algumas vezes, a matriz unitária. E aí, o que vai ser uma matriz unitária para a gente? Ela só vai possuir um elemento, um número. Uma matriz unitária, de fato, é um número. Você tem um único elemento nesse cara aí. Fecha esses 3 aí. São os tipos de matrizes mais simples que a gente pode encontrar. Uma matriz estranha que vai aparecer aqui no nosso processo é uma que a gente chama de matriz quadrada. Essa é a mais importante de todas, né? Ela merece até um destaque. Porque 95% dos exercícios que a gente vai fazer vai estar baseado nessa matrizinha aí, né? E a característica dela é só você imaginar o que um quadrado tem de especial, né, véio? Um quadrado é uma figurinha que tem lados iguais, não é isso? Então, se eu for pensar numa matriz quadrada, o que pode ser igual na matriz? Quantidade de linhas e colunas. Então, dizer que uma matriz é quadrada, aí eu já vou usar a nomenclatura que a gente está adotando ali, ó, é dizer que o I é igual ao J. Ou seja, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Pegou?
matriz é quadrada quando a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas. Para a galera militar, já que a UNB explora um pouco menos, tem uma matriz aqui que a gente chama de matriz transposta. Transposta. E aí o símbolo da matriz transposta é você botar um Tzinho sobre a matriz, tá? Você pega o nome dela e coloca um T na parte de cima. E ela é uma operação. A gente diz que uma matriz é transposta quando você inverte as linhas com a coluna. Inverte linhas, né, que você vai inverter todas, com colunas. Então dá para imaginar como é que a coisa funciona, bicho? Quando você fala de matriz transposta, pega essa daqui, que a gente já montou. A matriz A que é 1, 5, 10, 4, 7, 6. Se eu pedisse aqui nesse pedacinho a minha matriz transposta, o que você teria que fazer? O que é linha vai virar coluna. Então, se aqui eu tenho a linha 1, 5, ela vai virar a coluna 1, 5. Esse é monta para todo mundo, né? A linha 10, 4, vira aqui 10, 4. E a linha 7, 6, finaliza aqui sendo a linha 7, 6. E aí você tem uma inversão, né? Essa nova matriz, ela possui agora 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é do tipo 2 vezes 3. Um pouquinho diferente de antes, né? Transposta. Matriz transposta. Aqui, deixa eu tirar a palavra inversão para a gente, então, não pensar muito disso. Mas ela troca, então. Troca as linhas com as colunas. Né? A matriz inversa tem uma qualidade bem diferente. Então, isso daí vai acontecer, né? Se você tem uma matriz com um certo tipo, ela inverte e vira de outro tipo. Certinho? E aí a gente viu, aqui fica claro o jeito da nomenclatura. Ó, você pega a matriz anterior, tá com T na parte de cima, que você está dizendo que é exatamente a transposição da sua matriz. Tranquilo até aí, bicho? Nessa historinha? Você tem aí a sua matriz identidade, ou matriz quadrada, matriz transposta. E aí uma que vem depois, que também é super importante para a gente, é a matriz identidade. Essa aqui tem uma característica legal, véio, e ela não é chamada de identidade à toa, né? O lance dela ser identidade é que ela tem uma propriedade que ela te fala exatamente qual é a matriz que você está trabalhando. O símbolo dela normalmente é algo assim, né? I, N. Você tem que botar um I de identidade e algum númerozinho aqui embaixo. E esse númerozinho vai ser determinado pelo seguinte, cara. Toda matriz identidade tem que ser quadrada. Então, isso aqui é uma matriz quadrada. Necessariamente, né? É uma matriz quadrada. E esse Nzinho é exatamente o que a gente chama de ordem da matriz, tá? Então, N é a ordem da matriz. Né? Vamos grifar isso aqui. Ordem da nossa matriz. Né? E aí, essa ordem é só o seguinte. Véio. Se você tem uma matriz quadrada, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Né? Então, a ordem dela é dizer quem é essa quantidade. Então, deixar que tem mais uma linha que já eu escrevo. Só como exemplo aqui. Se eu pedisse para vocês a matriz I2, o que essa matriz tem que ter de especial? Véio? Poxa, ela é uma matriz quadrada e o 2 está me falando a ordem dela. Então, ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Esse é o esquema. Se eu escrevo, por exemplo, uma matriz I3, aí já é uma matriz um pouco mais ignorante, né? Ela tem que ter um tamanho maior, mas ela tem a cara do tipo 3×3. Então, a ordem dela, a ordem da matriz é exatamente a quantidade de linhas e colunas que ela tem. E o que essa matriz de identidade tem de diferente das outras, né, que faz ela ser um pouco especial? Ela tem que ter aqui o que a gente chama de diagonal principal. Isso aqui vocês devem lembrar lá da história dos determinantes, né? Pega a diagonal principal de alguma coisa.
A diagonal principal dela tem que ser formada só pelos números uns. Somente uns. E aí a diagonal principal, você olha ela assim, tá? Ela tem que vir assim, nesse sentido. Então aqui você tem a diagonal, aqui e aqui. Detalhe importante é que se a sua matriz não for quadrada, ela não tem diagonal, tá? Diagonal principal só existe, ou diagonal só existe, se a sua matriz for quadrada. Caso contrário, o negócio não funciona. Sussa? Então você fala que a diagonal principal tem que ter somente números uns, então vem aqui, ó, 1, 1. Ou na minha outra matrizinha você tem 1, 1, 1. E o resto da sua matriz, galera, tem que ser só 0. Esse é o lance da identidade. Você precisa que na diagonal principal você tenha somente o número 1 e todo o resto tem que ser igual a 0. Então tá aí. Essa é a história da nossa matriz diagonal. Deixa eu puxar mais uma aqui, já que a gente falou disso, né? Último tópico. Os números, os elementos fora da diagonal tem que ser todos nulos. Então, fora da diagonal principal. A letra desse tamanho aparece direitinho aí no computador? Aparece? Bem fácil, né? Bem fácil. Então, matriz de identidade tem todas essas propriedades e ela é super importante para a gente. Aparece aí alguns detalhes mais à frente que a gente vai precisar. Continuando com os nossos nomes, vamos ver se a gente pega aqui, dado tudo que a gente viu. O que vocês acham que será uma matriz triangular? E essa matriz triangular ela pode ser superior ou inferior. Então, o que é uma matriz triangular nessa história toda? Você pegou uma matriz. Como é que você vai classificar a sua matriz em tipo triangular? E aí a gente vai colar aqui da matriz de identidade porque fica bem claro o que seria uma matriz triangular, né? Matriz triangular você vai tomar como referência, tira aqui, né? Você pega como referência a diagonal principal. Então, referência dela é a diagonal principal. E aí só lembrem o seguinte, hein, bicho? Se eu estou falando de diagonal principal, eu estou falando de diagonal. E se eu falo de diagonal, é porque a matriz é quadrada. Viu? Uma coisa leva a outra. Logo, toda matriz triangular ela tem que ser quadrada. Necessariamente uma matriz quadrada. Então, olha para a diagonal principal. Tudo que tiver acima ou abaixo dela, se for formada por zeros, você tem uma matriz triangular. Então, se você tem algo acima ou abaixo dela formada por zeros, então, acima da diagonal principal, acima ou abaixo, né? Que é o que faz ela ser superior ou inferior. Acima ou abaixo da diagonal principal, formada por elementos nulos. Por elementos nulos. Se eu puxar uma setinha para cá, formada por elementos nulos. Elementos nulos. Então, essa matriz aqui é importante no cálculo dos determinantes, tá? Ela facilita demais para calcular determinantes se você tiver uma matriz dessa. A UNB já cobrou um exercício desse aqui, por exemplo, em que você tinha uma pirâmide. Não sei desenhar uma pirâmide, mas digamos que você tinha alguma parada assim. Né, aquelas pirâmides incas, astecas, né, que você tinha esses troncos de pirâmide. Aí ele colocava um negócio, era uma pirâmide formada por bloquinhos, essa era a história. Ele colocava vários bloquinhos aqui, como se aqui fosse um bloquinho 4x4, e aí, sabe quando você vai botando um bloquinho em cima do outro? Esse aqui de baixo tem 9 blocos, o próximo tem 16, aí vai formando uma coisa. Né? Aí ele falava o seguinte, você exerce uma força bem aqui, velho. Aí no que você exerce essa força, ela vai se quebrando, né?
É uma força no primeiro bloco, que exerce uma força no segundo, que exerce uma força no terceiro. E essa força vai se dividir em 4 pedaços. Né? Você aplicou uma força que é 1/4, depois fica 1/16 e aí você vai embora. E aí você formava uma matrizona grandona. Uma matriz enorme, dependendo da quantidade que você tinha aqui, que eu não lembro mais quanto é que era. Eu sei que em determinado momento na conta, ele falava que depois que você montava a quantidade de forças, desse bloco para baixo, você não tinha mais efeito. Então, do tal bloco para baixo, os elementos sofriam força 0. Ou seja, você caiu numa matriz triangular, que era uma matriz quadrada, inferior, porque todos os elementos abaixo da diagonal principal eram nulos. Né? E aí o que a gente vai ver é que quando você tem uma coisa dessa forma, o determinante é só você olhar para a diagonal. É bem trivial, né? Não tem que fazer aquelas coisas de sarrir, não sei o quê, e duplicar coluna e fazer um... Aí não, se você tem uma matriz nula, você multiplica todo mundo e o negócio dá certo. Então aparece, tem lá suas implicações. A gente vai gravar isso aí porque é bem tranquilo. Vou botar um exemplo rápido aqui só para deixar claro o que a gente está dizendo. Vamos pegar uma matriz quadrada 3×3. Você pega, por exemplo, 1, 10, 100, menos 4, 5 e 7. E você coloca 3 zeros. Pronto. Olhou como fonte a diagonal principal. Acima dela ou abaixo dela for só 0, você tem uma matriz triangular. Nesse caso, triangular superior. Né? Então aqui você tem uma matriz que seria triangular superior. E aí só tomar cuidado, porque essa matriz aqui, por exemplo, ela não é triangular. Tá? Você faz o contrário. Você pega 1, 10 e 100... 7 menos 4 e 5, e faz isso, essa matriz não é triangular. Ela pode ser, você pode transformar em uma que é, mas essa daqui não é. Tá bom? A referência tem que ser sempre a diagonal principal. A diagonal principal tem que dividir os zeros de um lado ou pelo outro. Então essa em especial não é. A matriz de identidade é, né? As duas até. Ela é triangular inferior e também é triangular superior. Simultaneamente, ela faz o serviço duplo. Faz tudo dar certo. Tranquilo até aí, galera? Dúvidas? Nem o nome desses aí são complicados? Alguma coisa que vocês acham que vão esquecer? Espero que não, né? Por enquanto o negócio está simples. Posso apagar aqui? Esse pedacinho? Eu vou escrever só mais esse pedaço, tá? Eu escrevi até demais. Né? Eu normalmente escrevo demais, para falar a verdade. Vou deixar vocês cientes da situação. Normalmente a gente faz bastante coisa. Vou falar dela agora, nesse exato momento. Matriz simétrica. Matriz simétrica. Bem, simétrica lembra pra gente de coisas que, sei lá, podem ser a mesma coisa, dada alguma forma, né? Sei lá, se você olha no espelho, você tem um tipo de simetria. Simetria é algo que, mesma coisa de um lado e do outro. E o lance de ser simétrica é você pensar numa matriz, cara. Você olha para uma matriz. O que é importante na matriz? Aí você lembra, poxa, se eu tenho uma matriz, o importante é saber linha e coluna. Então, o que a gente vai dizer que é uma matriz simétrica? Não pode ser linha igual a coluna, né? Porque se a quantidade de linhas for igual a de coluna, vira uma matriz quadrada. Então não é isso. Então o que vai ser uma matriz simétrica? Aí você vai lembrar o seguinte. Ó. Uma matriz é simétrica se quando eu inverter a matriz, der a mesma coisa. Ou, escrevendo pela linguagem que a gente tem aqui, uma matriz ela é chamada simétrica quando ela for igual à sua transposta. Tá bom? Então quando você tiver a sua matriz, digamos a matriz A, ixi, isso aqui morreu. Quando você tem a sua matriz A igual à matriz transposta. Esse igual aqui é no sentido que a gente ainda não sabe, né? Que a gente ainda não sabe dizer o que são duas matrizes serem iguais. Mas no fundo é quando você inverte e dá a mesma coisa. Né? Você pega a matriz, igual a gente montou aqui, vou fazer um exemplo rápido. Lembrando que aqui precisa ser quadrada, o que vocês acham? Ali a gente precisou de um monte de matriz quadrada, né? Nesse caso, eu preciso que ela seja quadrada? O que vocês acham?
Não? Vejamos, ó. Para duas matrizes serem iguais, se liga, pega do jeito que está aqui, 1, 2, sei lá, 2, 1, pega assim, tudo igual. Ótimo. Isso aqui você tem uma matriz, que é uma matriz do tipo 3 por 2, né? Massa. Qual seria a transposta dela? Aí eu vou colar daqui que a gente já fez, né? A transposta dessa matriz, se eu chamar ela de uma matriz A, a transposta seria você deitar a matriz e fazer assim. Para dar uma matriz do tipo 2 por 3. A minha pergunta é, essas matrizes são iguais? E aí? Por tudo que a gente viu até agora, vocês acham que essas matrizes são iguais? Aí, bom, você vai olhar aqui, né? São as matrizes, para serem iguais, primeiro tem que ter os mesmos elementos. Essas aí tem, passou no teste. Tem a mesma quantidade de linha? Não, então elas deixam de ser iguais. Então, de novo, cai naquele processo, né? Você só pode ter uma matriz simétrica se a danada for quadrada. Porque quando você trocar a linha com coluna, vai dar a mesma quantidade, né? Então, um pré-requisito disso daqui é que ela seja quadrada. Tem que ser. De novo, você precisa ter uma matriz quadrada. É por isso que essa matriz aqui é tão importante, né? Várias coisas vão dela. Quando você tem a quantidade de linhas igual a de coluna, você pode fazer uma série de coisas. Então, essa daqui a gente está vendo que não é simétrica, né? Nesse caso aqui, A não é simétrico. Porque, primeiro, ela não é uma matriz quadrada. Mas isso aí é tranquilo, né? Se você pega uma matriz B do tipo 1, 2, 3, pega qualquer coisa na diagonal principal, e aí você chuta valores aí, o que você quiser. 7, 10 e menos 9. Bem, quem tem que ser esse cara aqui para ela ser simétrica? Dei um chute aí, velho. Quem tem que ser o brother daqui para você ter uma matriz simétrica? Para começar. Aí você, poxa, eu tenho que inverter, tem que dar a mesma coisa, né? Então, se eu tenho que ter 1, 7 e 10, quando eu fizer a inversão para transposta, eu vou ter que formar 1, 7 e 10. Porque a linha vai ter que ser igual à coluna. E aí, o último elemento ficou bem fácil, né? Aqui tem que ser menos 9. Aí, acabou. Aqui eu vou botar em outra cor, só para dar uma separada, jogo rápido. Eu vou escrever aqui 7, 10 e menos 9. E eu vou escrever esses caras como 7, 10 e menos 9. Porque agora, quando eu for calcular a transposta, ou determinar a nossa transposta, a diagonal não vai mudar de lugar, vocês concordam? Porque a linha vai ser a mesma, né? A linha 1, 7, 10 vai ficar 1, 7, 10. A segunda, que era 7, 2 e menos 9, vira 7, 2 e menos 9. E a terceira, que era 10 menos 9 e 3. Quando você completar aqui, esse cara vai dar 10 menos 9 e 3. Então pronto, a gente trocou de lugar, mas os elementos são os mesmos em posições diferentes. Aí fechou. Aqui você tem uma matriz simétrica. Ela e a transposta deu a mesma coisa. Os mesmos elementos nas mesmas posições com a mesma ordem. Aí deu direitinho. Beleza? Então tem aí a nossa historinha de matriz simétrica. E a última matriz que a gente vai ver hoje, eu vou falar duas, mas uma é importante, a outra eu só vou citar, porque a gente precisa de muita coisa para chegar até lá. Seria a matriz antissimétrica, que é bem parecida com essa daí, mas ela tem um pequeno detalhe. Viu? O anti normalmente fala que tem que ser algo ao contrário, né? Você tem que começar a ver sua matriz e ela tem que ter alguma coisa ao contrário. Então, o que vai ser para a gente uma matriz antissimétrica? Antissimétrica. Então, você diz que isso aí acontece quando esse assunto aqui rolar. Você pegar uma matriz e ela for igual à sua transposta negativa. Esse negativo é no seguinte sentido. Tem que ter sinais inversos. Né? Então, esse menos tem como significado, vamos escrever aqui rapidinho. Esse menos significa elementos com sinais opostos.
sinais opostos. Então, essa é a história dela ser antissimétrica. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente já tinha, né? Só para poder comparar quando que ela vai ser simétrica ou não. A gente já viu, por exemplo, que se eu pegar a matriz 1, 7, 10, igual nós colocamos, 7, 2 e menos 9, 10, menos 9 e 3, que era essa matriz que a gente tinha montado. Só um segundo, só chegar aqui para o lado. Diga. Assimetria ou antissimetria? Sim, eu termino aqui da antissimétrica e a gente volta para cá e faz os dois de uma vez. Então, a gente viu que essa matriz era simétrica, né? Porque quando eu pego ela e inverto para a nossa transposta, que é trocar linha por coluna, linha por coluna, você achou a mesma coisa. O que eu precisaria fazer nessa matriz para que ela virasse antissimétrica? A mesma. Eu quero fazer alguma coisa com essa, não trocar os valores. Eu quero fazer alguma coisa com essa matriz de forma que ela fique antissimétrica. Qual é a ideia? Escolhe a diagonal, fixa a diagonal, né? Porque a gente viu que a diagonal não muda. A diagonal é a mesma de um lado para o outro. Então, esses caras vão sair. E aí você escolhe ou o cara de cima ou o cara de baixo. Você que sabe. Digamos que eu escolho o de baixo. Se eu escolher o pedaço de baixo, para ela ser antissimétrica, é bem fácil, né? Você tem que fazer esse lance, ó, os elementos têm que ter sinais opostos. Então, se aqui eu tinha um 7 vermelho e um 7 verde, aqui eu vou ter que ter um 7 e um menos 7. Porque quando eu inverter, aí vai dar certinho, né? Eles vão trocar, os sinais vão ficar exatamente o oposto de antes. Troca os sinais. Se você tinha um 10, vira menos 10. E se você tem um menos 9, esse cara fica mais 9. Porque na hora de fazer a transposição dessa matriz, diagonal está fixada, 1, 2 e 3 na troca. Então vamos lá, a linha 1, 7 e 10 vira 1, 7 e 10. A linha menos 7, 2 e menos 9 vira como aí, bicho? 7, 2, isso. É verdade. E aqui, né? Menos 9, e por fim você tem essa outra história aí acontecendo do menos 10, 9, 3, vai virar menos 10, 9 e 3. Então, minha pergunta é antissimétrica? E aí? É antissimétrica? Menos 7, né? Verdade. Que é o menos daqui que vem menos para cá. Tem razão. O resto está certo, né? Só troquei. Linha virou coluna, linha virou coluna. É antissimétrica? Sim ou não? Pergunta da UNB. Tem lá para vocês resolverem. A matriz abaixo é antissimétrica. Bolinha no certo ou bolinha no errado? Para a gente finalizar. Os meninos da internet entenderam qual é a simétrica? Não sei quem perguntou aí. Deu para pegar? E aí, vocês acham que é ou que não é? É fácil, né? Chutem. Sim, não. O que você chutaria, brother? Sim. Então temos um sim aí, velho. Temos um sim. Alguém acha que é não? Ninguém? Não, fora do colchete não importa não, né? Porque esse menos é nesse sentido. O menos fora da matriz só significa que os elementos têm que ter sinais opostos dentro. Os elementos são sempre dentro da matriz. E aí, alguém acha que é não ou todo mundo vai no sim? Poxa, bicho, vocês erraram. É não, tá? Essa matriz não é antissimétrica. A resposta correta é essa daqui. E por que ela não é antissimétrica? Né? Qual o motivo para isso acontecer? Véio? Quando a gente definiu, a sua matriz só seria antissimétrica se os elementos tivessem sinais opostos. Né? Mas quando eu inverti, se eu olhar aqui na diagonal principal, ó, você tem 1 e 1. Para não inverter o sinal. Você tem a mesma coisa. Concordam? Aqui você tem 2 e 2. O resto está certo, né? O 7 virou menos 7, então inverteu. O 10 virou menos 10. O menos 9 virou 9. Mas a diagonal não inverteu. Então, para a gente fechar, só um raciocínio. Ó. Digamos que você tem uma matriz. A gente já viu que quando você tem uma matriz quadrada,
a diagonal não muda de lugar. Concorda? Que fica sempre no mesmo lugar. Então, a minha pergunta é, quem tem que ser os elementos da diagonal para que a matriz seja antissimétrica? Se inverter os sinais de todo mundo, todos os elementos. Aqui deixa eu só dar uma reforçada, você precisa que todos os elementos com sinais opostos. E aí a gente fecha nisso, tá? Uma matriz só pode ser antissimétrica se a sua diagonal for formada por zeros. Porque quando você troca, 0 positivo e 0 negativo é a mesma coisa. Qualquer outro número não funciona, né? Então, numa matriz antissimétrica, a gente precisa necessariamente que a diagonal principal seja nula. Sempre. Só a diagonal. O triângulo não precisa. O triângulo pode ser outros valores. Mas aqui necessariamente tem que ser 0. Porque se aqui for 0, quando a gente faz a inversão, aí dá 0, 0 e 0, aí deu certinho. Os sinais ficaram todos trocados. Positivo virou negativo, negativo ficou positivo, e os zeros não trocaram de lugar. Né? Então, agora sim, a resposta é positiva. Você tem uma matriz simétrica. Súcia? Não pode ficar nulo. O que eu posso te perguntar é se uma matriz é simétrica da outra. Aí não é problema, né? Se eu te dou uma matriz e falo assim, pega a matriz A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Quem é a antissimétrica dela? Eu crio uma nova matriz, seja uma matriz B. O que essa matriz B tem que ser para ser antissimétrica da outra? Então, ela tem que ter menos 1, menos 2, menos 3, não é esse o esquema? Quando você inverter, né, tem que dar a mesma coisa. O que mais que ela tem que ter? Aí você é negativa todo mundo, né? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. É isso? Ou montei errado? Por quê? Porque quando eu transformar essa aqui numa transposta, tem que dar uma coisa parecida com aquela ali, com o sinal trocado. Né? Okay, quando eu fizer a transposta dessa, vai ser esse cara com o sinal trocado. Né? Essa aqui, por exemplo, seria antissimétrica da outra. Seria. Porque quando você calculou a matriz, deu com o sinal trocado. Diga. De antissimétrica? Fixa a diagonal e muda o resto. Só escolher os números. Vamos fazer com 2 por 2, porque 2 por 2 é bem fácil, né? Pega aqui uma matriz 2 por 2. 0 e 0. Você escolhe dois valores, sei lá, 10 e 12. Então, essa é a nossa matriz. Então, a transposta dela vai ser... Como é que vai ser? 0, 10, 12 e 0. Então, isso seria a transposta. Nesse caso, eu não tenho matriz simétrica. Para ela ser simétrica, aí aqui fica muito fácil, né? Na matriz simétrica 2 por 2, o 12 tem que virar o quê para ela ser simétrica? Menos 12. Não, menos 10, né? Menos 10. Menos 10. Porque quando você inverter, fica menos 10 e 10, né? É isso. Os números apareceram, só que com sinais trocados. Essa é a história da matriz antissimétrica. Qualquer coisa que apareça com um sinal trocado em relação ao que você tinha antes. Tranquilo toda a nossa brincadeira aí, velho? Né? Inverte, deixa negativo, aí o negócio funciona. Eu ia falar da matriz inversa, mas aí deixo isso para mais à frente, quando a gente precisar. Para o pessoal militar, a gente vai botar uns nomes aí, tá? Vai ter que aparecer semimatriz, matriz adjunta, que são bem mais complicadas, que a gente vai ter que calcular alguns cofatores, algumas outras paradas. Mas para a galera da UNB e do Enem, é mais que suficiente. Desde que você encontre essa relação aqui, ó. Tem que achar isso. A matriz tem que necessariamente ser o negativo da transposta. Então, os números têm que aparecer de forma que você tenha o negativo da transposta. Né? Depois, botou negativo, aí a coisa tem que dar certo. Você tem a inversão acontecendo. Nem sempre.
Nem toda matriz é inversível, né? Você consegue que isso aconteça. É antissimétrica, perdão. Nem toda matriz é antissimétrica. E para ela ser transposta, não precisa ser quadrada. Para ela ser igual à transposta, aí sim, você precisa. Porque a transposição é só trocar linha e coluna, né? Então pode ser qualquer matriz. Se você tem uma matriz do tipo 7 por 8, a nossa transposta vai ser 8 por 7. Você fez, não é problema. Só que para ser simétrica, aí você precisa, né? Você precisa de uma quadrada. Porque aí quando você inverter, você vai ter mesma linha, mesma coluna e dá tudo certo. Fechou? Tá bom, né? Por hoje tá bom. Vários e vários nomes. A gente folga por carnaval. E aí, que dia é hoje? 9? 11? 11, né? 10? A gente volta dia 24, né? Aula é terça-feira, a gente volta dia 24. Vou ver se eu mando uma listinha já com esses, como explorar esses nomes aí em questões. Aí vocês vão trabalhando e já vão fazendo algumas coisinhas. Fechou? Não, precisa ter. Precisa ter. Para ela ser antissimétrica, você precisa que isso aconteça, porque senão você não inverte o sinal, né? Aí é uma outra matriz que funciona como a sua, como essa, né? Mas não necessariamente ela é antissimétrica, é uma outra. Você precisa, a diagonal principal tem que ser 0, porque quando eu inverter, aí não tem jeito. Né? Aí a coisa funciona, sinal trocado dá na mesma. Não, é só por isso.